o Marcos Braz deu mole. Mas por que eu digo que o Marcos Braz deu mole? E aí é claro que a galera agora faz piada de tudo, isso aí vai virar um meme também, de negócio de morder virilha. Que situação. Vai morder a virilha do outro, meu filho. Sheila, ele deveria estar no plenário e não no shopping, é isso. Tinha sessão, hein? Meus amigos, vamos conferir aqui o que o grande João Guilherme falou sobre esse episódio aí lamentável do Marcos Braz com esse torcedor do Flamengo no shopping ontem. Cara, um negócio assim surreal. Você que tá aí, se inscreve aqui no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Se inscreve no canal do João também, ó, já tô inscrito lá, já tô com o sino ativado, já deixei meu like aqui no canal, ó, ele botou aqui, ó, caso Marcos Braz, que desagradável, hein? Será que tem chance de uma demissão do Marcos Braz? Enfim, como é que vão ficar os próximos desdobramentos dessa situação? Teve delegacia de polícia, rapaz. Uma verdadeira loucura. E isso com a decisão lá no Morumbi, porque, enfim, né? A gente que é torcedor, a gente acredita, sabe que a chance é pouca, mas em vez de procurar melhorar o clima, não, piora o clima, né? Um negócio assim impressionante. Mas vamos embora, galera, vamos lá. Vamos falar sobre o assunto Marcos Braz, né? O jornalista Vene Casagrande foi Que o primeiro a coisa, hein, divulgar um João? vídeo de um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na tarde de ontem, em que Marcos Braz e seguranças acabaram agredindo um torcedor, né? Uma pessoa que estava lá e começou a falar algumas coisas, cobrar o Marcos Braz, o momento do Flamengo não é bom. Segundo o depoimento dele, a polícia, ele estava lá porque foi comprar um presente para sua filha, estava numa loja, e este cidadão acabou, torcedor do Flamengo, muito chateado com o que vem acontecendo, acabou cobrando e falando algumas coisas. Com certeza não falou nada de agradável, não elogiou o Marcos Braz, não falou que ele era o máximo, não falou que ele era bonitão. Não. Ele cobrou do Marcos Braz e falou o que eu tenho a impressão de que a torcida do Flamengo, na sua grande maioria, tem vontade de falar para o Marcos Braz. Né? Perfeitamente. Aí acontece o que foi registrado por vídeos de pessoas que lá estavam. Houve realmente uma agressão, inclusive uma mordida no Marcos Braz, nesse Que é rapaz isso, aí, cara? É nesse cidadão, que inacreditável. inclusive é Cada até um hora que eu entregador, penso a nisso. profissão dele, ele é um entregador aí desses aplicativos que nós temos hoje em dia. Galera, eu vou dar aqui a minha opinião sobre isso que aconteceu e que foi extremamente lamentável, desagradável. É mais uma confusão envolvendo Terceira agressão confusão. nesse ano terrível do Flamengo. Já teve o negócio do preparador físico com o Pedro, depois o Gerson e o Varela, o Marcos Braz e o Gabigol discutiram feio no vestiário, só não brigaram mesmo porque a turma do Deixa Disso apareceu, e agora tem essa confusão envolvendo o Marcos Braz. Sem querer julgar quem está certo, quem está errado, não me cabe fazer isso aqui, mas eu posso dizer uma coisa. Infelizmente, assim é a vida de quem é público, de quem é famoso e principalmente de quem trabalha com futebol e quando o time está perdendo. O Marcos Braz deu mole de ir a um shopping movimentadíssimo num dia de semana à tarde, onde fatalmente ele encontraria torcedores do Flamengo. A informação que surge é que uma torcida organizada do Flamengo fez ameaças de que perseguiria dirigentes do Flamengo, jogadores, inclusive a segurança dos mesmos está reforçada. Tanto é que o Marcos Braz estava lá
com seguranças. Isso é lamentável, né? As pessoas serem perseguidas. Né? É um jogo de futebol, é emoção, é paixão, mas as pessoas passam do ponto e passam do limite. Mas por que eu digo que o Marcos Braz deu mole? Ele não deveria ir ao shopping. Ele não deveria se expor, andar em lugares públicos com muita gente neste momento que o Flamengo está. Eu trabalhei com vários jogadores que viraram comentaristas, que se tornaram alguns deles meus amigos. E todos eles diziam para mim o seguinte: Guilherme, ganhou, pode fazer o que quiser. Vai na rua, vai na boate, vai na padaria, vai jogar bola na praia, ganhou, tá tudo bem. Ninguém te perturba, todo mundo só quer tirar foto, você é exaltado, você é um herói. Perdeu, não sai de casa. Ou só vai naqueles lugares mais discretos, que você sabe que você vai ter um pouco de tranquilidade. Porque senão, você vai ter alguém que vai te falar, vai cornetar, não vai buscar o filho na escola, não vai na padaria ali comprar pão de manhã lá com o seu João, porque você vai encontrar alguém que vai te cornetar e você vai ter que ouvir coisa desagradável e pode dar problema. E foi exatamente isso que o Marcos Braz fez. Ele foi a um lugar movimentadíssimo, mesmo sendo perseguido por integrantes de torcidas organizadas e tal, isso aí é um outro absurdo, mas ele errou nisso, na minha opinião. Não pode ir. Infelizmente, o cara que é reconhecido publicamente e que trabalha no futebol, ele fica preso numa redoma por causa dessa fama. É a mesma coisa. Imaginem Marcos Braz neste shopping em janeiro de 2020. Ele não ia conseguir entrar no shopping. Mas por quê? Porque ele ia dar tanto autógrafo, ia ser carregado, ia ser exaltado, ia criar uma outra confusão, mas do bem. Assim é o futebol, infelizmente. Agora, ele vem nesse momento em que ele é o alvo preferido junto com o presidente Rodolfo Landim. Tem uma administração, nesse momento, do futebol do Flamengo, extremamente questionada, a torcida tem razão em criticá-lo, ele vem cometendo muitos erros e continua lá porque é o homem de confiança do Landim. O Flamengo está muito próximo de perder todos os títulos que disputou na temporada. Felizmente, João. E aí ele vai e ele sai no meio do povão, a chance de dar confusão é muito grande. Então a minha crítica ao Marcos Braz é essa. Ele foi meio sem noção. Acho que o cara não tinha nada que xingar o Marcos Braz. Falou que ele era um monte de coisa. O cara estava ali com a família dele. Ninguém tem sangue de barata. Ele acabou reagindo. Acabou perdendo a razão, porque realmente agrediu o cara. E provavelmente era isso que o cara queria. Mas é o que eu digo, se ele tivesse se preservado, ficado em casa, ou ido a um lugar menos movimentado, mais seguro, se ele tivesse ido lá na Câmara de Vereadores, que dizem que ele faltou à sessão, e outras coisas mais, e aí? do carro para o trabalho, do trabalho para casa, não daria problema. Infelizmente, é essa a realidade. Então, acho que o Marcos Braz acabou dando mole. Foi meio sem noção disso aí. E ele é um cara experiente, hein? Ele não entrou no futebol agora. Ele já viveu outras crises no Flamengo, ele conhece muito bem o que é o Flamengo, ele já viveu altos, muito altos e baixos. Então, essa atitude dele foi uma atitude meio de, não, eu vou porque nada vai me acontecer, eu vou confrontar e está tudo bem. E não está tudo bem. Ele é uma figura pública. Ele é o responsável pelo futebol do Flamengo,
que é um retumbante fracasso em 2023, mesmo se ganhar a Copa do Brasil, que tem chance, não acabou ainda, a final não está decidida. O Flamengo tem chance de ser campeão da Copa do Brasil. Mas ele está exposto, ele está visado. E aí ele vai e faz uma situação dessa. Então, eu não estou julgando aqui, né, agrediu, xingou, tudo isso é lamentável. O que eu estou tocando no ponto é o seguinte: o Marcos Braz tem que tomar cuidado, os jogadores do Flamengo têm que tomar cuidado, os dirigentes do Flamengo têm que tomar cuidado, e não podem ficar saindo por aí em lugares públicos muito movimentados, porque vão encontrar com torcedores do Flamengo, tem torcedor do Flamengo em tudo quanto é lugar, e vão ouvir gracinha e vai dar confusão. Essa é a realidade. Então, o que aconteceu no shopping é um exemplo do que acontece no futebol, e não é de hoje, desde que o futebol foi inventado e existe no Brasil. Nós já tivemos várias situações como essas, de jogadores, técnicos, dirigentes, quando o time estava mal, tiveram um problema na rua. Eu posso citar aqui N exemplos, né? Mas vou ficar nesse caso aí, do Marcos Braz. Precisa se preservar. Agora, pelo que eu sei, isso aí não vai significar a saída dele do futebol do Flamengo. Pelo contrário, ele ganha mais força ainda com o Landim. E por quê? Porque o Landim presta solidariedade a ele pelo ocorrido, né? E as informações são essas, que uma torcida organizada do Flamengo fez ameaças e mobilizou integrantes para ficar perseguindo dirigentes e jogadores para cobrar esses caras. Então, essas pessoas do Flamengo têm que tomar cuidado. É o jeito. Fica em casa, não aparece muito, vai lá para o Ninho do Urubu, sai de lá no carro blindado, vai para a Câmara de Vereadores, vai para casa, vai no restaurante ali que ele sempre frequenta, que é muito bom, né, e que ali ele conhece todo mundo, tem um cantinho dele, com os amigos dele, com os garçons lá que ele conhece. Fica ali. Não fica rodando por aí, não, que vai dar M e deu. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. E tudo isso é mais um elemento que aumenta a crise do Flamengo, que coloca o Flamengo no noticiário, que aumenta a pressão em cima do clube, dos jogadores. Se o ambiente já é ruim, fica ainda pior. E o Flamengo joga nesta quarta-feira contra o Goiás, 7h, pelo Campeonato Brasileiro. E no domingo vai disputar o título da Copa do Brasil no meio dessa balbúrdia contra o São Paulo, que venceu no Maracanã e agora joga pelo empate no Morumbi. O Flamengo tem que vencer por 1 gol de diferença para ser campeão, 2 no mínimo para ganhar direto no tempo normal. É possível? É possível. O Flamengo tem time para ganhar do São Paulo no Morumbi, como já ganhou recentemente várias vezes, até por mais de 2 gols de diferença. Entretanto, neste momento, e com toda essa confusão, a missão se torna muito mais difícil. E aí é claro que a galera agora faz piada de tudo, isso aí vai virar um meme também, de negócio de morder virilha. Que situação. Vai morder a virilha do outro, meu filho. Fala, João, Rodrigo Lima. Que desagradável essa parada do Braz, hein? Morder virilha é o fim. O Flamengo é um grande BBB mesmo. BBB, UFC, esse é o Flamengo de hoje em dia. Realmente virou uma zona. Isso é que é a verdade, o futebol do Flamengo. Que coisa, hein? Grande João, boa madrugada. Que situação desagradável essa do Braz, hein? O cara é sem noção, o time nessa draga e ele passeando no shopping. Exatamente isso que eu falei aqui.
Sem noção. Até parece que ele não conhece o Flamengo. Ele conhece muito bem o Flamengo. Pô, ele vai num shopping dos mais movimentados do Rio de Janeiro, com os caras da torcida organizada atrás dele. É óbvio que ia dar herda. E deu, né? E deu. Aí o sonhador Real Madrid pode esperar. Pois é, o Braz sendo personagem aí de situações que viraram Brincadeira, hein, meme, seu Marco que Braz? geraram desgaste, piada. É o retrato do ano do Flamengo e o Marcos Braz é protagonista em tudo isso. Aí por isso mesmo é que ele não pode ficar rodando por aí, cara. Não pode. Vergonha, amigo. Ele é abusador. No caso, o Marcos Braz, né? É meio sem noção mesmo, né? Principalmente para um cara da experiência dele no futebol, pô, fazer um negócio desse. Pô, sabia que ia dar problema, né? Sheila, ele deveria estar no plenário e não no shopping. É isso. Tinha sessão, hein? Tinha sessão. E ele não estava lá. Pior ainda. Aí é que. Ai, ai. Eu acho que além do torcedor do Flamengo, né, que naturalmente ficou muito revoltado com o que aconteceu ontem, né, essa situação aí que protagonizou o Marcos Braz, além do torcedor do Flamengo, claro, eu acho que o cidadão carioca tinha que ficar revoltado, porque tinha sessão, estava sendo votado, inclusive, o empréstimo do banco BNDES, né? Acho que 600, 700 milhões para obras, tá? No Rio de Janeiro, tá? Inclusive no bairro de Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil. Dizem até que é o maior bairro do mundo, ou seja, uma coisa que impacta absurdamente a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar do maior bairro da cidade. E o senhor vereador Marcos Braz não estava presente na sessão. Inclusive o Pedro Ivo Almeida, né, publicou que ele havia confirmado a presença e estava lá no shopping, né, na joalheria. Então, além da questão da agressão ao torcedor, ainda tem essa situação que engloba o município do Rio de Janeiro, né, e que certamente ele deve explicações ao cidadão carioca, né? Enfim, vamos torcer para apurar tudo certinho, tudo direitinho. Tem as imagens do shopping, né? Porque a gente tem cortes de imagem. O fato é, o Marcos Braz agrediu o torcedor, o Marcos Braz chutou o cara, o Marcos Braz mordeu o cara, né? E aí, com as imagens do shopping, a gente vai ter algo mais amplo, né? Quando o shopping, o barra shopping, né, divulgar essas imagens, né? Deixar entregue nas mãos das autoridades para eles tomar. Mas é muito triste, né, gente? São 3 meses, 3 agressões diferentes, né, gente? É muito triste a situação do Flamengo, tá? Um abraço aí pro companheiro João Guilherme. Você que não tá inscrito lá no João também, se inscreva lá, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.